Olá, olá, estudante, como é que você está? Professor Mário Jonas aqui e vamos lá para mais uma aulinha de matemática. Estamos aí na saga da equação de segundo grau. Então, na aula de hoje, vou resolver alguns exercícios para tentar ajustar e ir tirando as dúvidas com relação a esse assunto que é extremamente importante, vira e mexe, aparece em exercícios e você precisa saber resolver uma equação de segundo grau. Então, vamos lá? Olha só, na nossa equação de segundo grau, reforçando aí, equação de segundo grau, característica geral dessa equação é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são chamados de coeficientes, e o c tem um nomezinho especial, ele é chamado de termo independente. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos retomar as resoluções das incompletas e vou fazer da completa, que é pela fórmula de Bhaskara. Agora vamos pensar aqui no seguinte. Vamos pegar aqui, ó, exemplos. Vou começar com essa primeira equação aqui, ó, x ao quadrado menos 9 igual a zero. Olha só, essa é uma equação incompleta, professor. Beleza, é uma equação incompleta. Como é que nós vamos resolver essa equação incompleta? Quando eu tenho apenas um x, se vocês observarem na minha equação, ó, é ax ao quadrado, bx e o termo independente. Se vocês observarem nessa equação, o b ele não tem, quer dizer que ele é zero. Quando isso acontece, basta você isolar o valor de x. Então, olha só como é que vai ficar, e olha só o tanto que é fácil. X ao quadrado é igual, esse 9 está subtraindo, vai para o outro lado da igualdade, trocando a operação. A operação aqui é a operação de subtração. A operação oposta da subtração é a adição, então ele vai para lá positivo, ele vai adicionando. Professor, mas como é que você sabe que ele é positivo? Porque à esquerda do 9 não aparece sinal. Se não aparece sinal, quer dizer que o número é positivo. Ah, beleza. E aí, como é que nós vamos fazer? Observa bem. Raiz quadrada dos dois lados da igualdade. Então, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Lembre-se que toda vez que vocês forem fazer isso, vai aparecer um mais ou menos. Lá na fórmula de Bhaskara não apareceu um mais ou menos? Ele tem que aparecer aqui também, porque podem ser duas raízes. E aí, quais serão essas raízes? Bom, serão as raízes quadradas de 9. Bom, e 9 tem raiz quadrada exata? Tem. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, quer dizer que a solução aqui, ó, pode ser mais ou menos 3. Então, como é que seria a solução para esse problema aqui, ó? Pode ser o 3 negativo ou pode ser o 3 positivo. Então, quando o b ele é igual a zero, ó, quando o b é igual a zero, essa minha equação é chamada de incompleta. Ah, professor, posso aplicar Bhaskara nessa equação? Pode, mas olha só o tanto que é mais fácil resolvê-la dessa maneira do que fazer pela fórmula de Bhaskara, dá muito mais trabalho. Então, quando ela é incompleta, você pode fazer de maneira mais simples, mas esse foi um dos casos que eu ensinei. Segundo caso que eu passei para vocês, foi o caso em que o valor de C era zero. Então, olha só, vamos separar aqui para não virar bagunça. Então, eu quero que o valor de C seja igual a zero. Então, termo independente igual a zero. Então, tenho x ao quadrado, vamos colocar até um 3 aqui, ó, menos 4x igual a zero. Vamos lá. Percebam que naquele 3x ao quadrado, esse x ao quadrado significa x vezes x. Então, vou desmembrar essa equação aqui um pouquinho mais. Olha só. Eu tenho 3x ao quadrado é 3 vezes x menos 4 vezes x. Isso é igual a quanto? Isso é igual a zero. Olha só que beleza. Se você observar, nesse termo aqui, ó, eu tenho x aparecendo duas vezes. Nesse termo aqui, eu tenho x aparecendo uma vez. Então, eu tenho x aparecendo nos dois termos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x aqui e vou colocar ele em evidência, ó. Vou até destacá-lo aqui para que vocês possam observar o que nós vamos fazer. Então, eu vou colocar esse x em evidência. Se eu coloquei esse x em evidência, o que é que está sobrando aqui, ó? Nesse primeiro termo, está sobrando o 3x. Então, vou escrever o 3x aqui, ó. Olha só que fácil. No segundo termo, está sobrando o menos 4. Então, menos 4.
E essa multiplicação continua dando o quê? Continua dando zero. Aí uma coisa importante que vocês precisam ter em mente toda vez, ó. Se eu tenho A que multiplica B dando zero, isso significa que o A é igual a zero ou o B é igual a zero. Então, se você observar ali, eu tenho a multiplicação de dois números e o resultado está dando zero. Isso significa que um desses números é zero, ou seja, o meu x é igual a zero ou o 3x menos 4 é igual a zero. Vamos isolar. O 4 está subtraindo, vai passar adicionando, ou seja, 3x é igual a quanto? 4. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo, ou seja, 4 dividido por 3. Então, aqui eu tenho duas soluções. Então, quais são as soluções aqui, ó? Pode ser o 0 ou pode ser o 4 sobre 3. Então, percebam o seguinte. Nós trabalhamos com equação de segundo grau, do tipo completa, do tipo incompleta. Incompleta tem 2. Ou B é 0 ou C é 0. Essas daí são as duas maneiras de resolver essas equações. E quando ela é completa, ou seja, quando o A é diferente de zero e ele tem que ser diferente de zero, independente da equação que você tiver, o B pode ser zero e o C pode ser zero. Mas quando todos os três termos são diferentes de zero, não tem como nós resolvermos de maneira mais simples do que está aí. Então eu preciso utilizar a fórmula de Bhaskara. E para utilizar a fórmula de Bhaskara, preciso me lembrar. Vamos lá? Fórmula de Bhaskara. Vamos escrever aqui, ó. Bem bonitinho. Então, fórmula de Bhaskara, vamos colocá-la aqui para lembrar. Então, eu sei que x é igual a menos o valor de b mais ou menos raiz quadrada do nosso discriminante, que utilizamos a letra maiúscula grega delta, dividido por 2, que multiplica o valor de a. Lembrando que esse delta aí, o nosso discriminante, ele é b elevado ao quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Então, vamos pegar uma equaçãozinha aqui, ó, e ver o que acontece quando ela é completa. Então, x ao quadrado, vamos pegar um diferente aqui, ó, vamos colocar um 2x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a zero. Então, o primeiro passo, nós vamos identificar os valores de A, B e C. Bom, o A é o número que multiplica o x ao quadrado, que neste caso é 2. O B é o número que multiplica o x, lembra de levar o sinal. O B ele vale menos 3. E o valor de C é igual a quanto? O valor de C é igual a 1. Muito bom. Agora, quem é o meu delta, o meu discriminante? Isso vai ser igual a b elevado ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Delta é igual b ao quadrado. Quem é o b? Menos 3. Elevado ao quadrado menos 4 vezes o valor do A, que é 2, vezes o valor do C, que é 1. Bom, menos 3 ao quadrado é fazer menos 3 vezes menos 3. Delta vai ser igual. Todo número negativo elevado a expoente par fica positivo, tá, pessoal? Então, ó, menos 3 ao quadrado é fazer menos 3 vezes menos 3, que dá 9. Menos 4 vezes 2 dá 8, vezes 1 dá 8. 9 menos 8 é 1. Beleza, encontrei o valor do discriminante. Na fórmula de Bhaskara, x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do delta, dividido por 2, que multiplica o valor do A. X vai ser igual a menos da fórmula. Quem é o B? O B é menos 3, então menos 3, mais ou menos raiz quadrada do delta, o meu delta é 1, dividido por 2, que multiplica o A. Aí, muito cuidado, hein, pessoal? Olha só o valor do A. O meu A é 2, então aqui vai ficar 2 vezes 2. Bom, ó, menos vezes menos, não pode esquecer da regrinha de sinal. Professor, mas por que menos vezes menos é mais? Esse menos é o oposto, tá, pessoal? Olha só, o oposto de um número negativo. O oposto do negativo é aquele número positivo. Então, o oposto do negativo é positivo. Então, x vai ser igual a 3
mais ou menos raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Dividido por 2 vezes 2, 4. Então, existem duas possibilidades. O x1, 3 mais 1 sobre 4. 3 mais 1 dá 4. Dividido por 4 dá 1. E o x2, ele vai ser 3 menos 1 sobre 4. 3 menos 1 dá 2. Dividido por 4 dá 0,5. Então, tenho duas soluções. Nossa, professor, mas 0,5, o que que tem? Então, é 0,5 e o outro valor encontrado aí é 1. Então, encontramos novamente duas soluções para essa equação. Difícil isso, pessoal? Bem tranquilo, né? Vamos fazer mais uma para a gente encerrar essa aulinha? Então, olha só. Essa equação aqui, ó, vamos pegar a equação, então, letra D, x ao quadrado menos 8x mais 7 igual a 0. Muito bom. Primeiro passo, gente, identificar o valor do A, do B, do C. Mas, professor, eu preciso identificar o A, o B e o C? Bom, se você tem um pouquinho de dificuldade, eu aconselho vocês a identificarem, porque aí fica fácil de buscar essa informação quando você precisa, beleza? Então, A é o número que multiplica x ao quadrado, que verificamos ali é o número 1. B é o número que multiplica o x, menos 8. C é o nosso famoso termo independente, que vale 7. Bom, fórmula do discriminante, o nosso delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é igual a b ao quadrado, o b é menos 8, elevado ao quadrado menos 4 vezes o valor do a, que é 1, vezes o valor do c, que é 7. Bom, todo número negativo elevado a expoente par fica positivo, e 8 ao quadrado é fazer 8 vezes 8, pessoal, olha só. 8 ao quadrado é fazer... Então, 8 ao quadrado é fazer 8 vezes 8. E 8 vezes 8 é 64, tudo bem? Então, 64 menos 4 vezes 1 dá 4, vezes 7 dá 28. Tranquilo? Bom, 64 menos 28. Bom, 64 menos 28 dá 36. Professor, como é que eu faço para descobrir que é 36? Bom, você pega aqui 64 menos 28. Dá para tirar 8 de 4? Não, né? Pede o emprestado para o 6, que fica 5. E o 4 agora virou 14. 14 menos 8 dá 6. 5 menos 2 dá 3. E a fórmula de Bhaskara, x vai ser igual a menos o valor de b, mais ou menos raiz quadrada do delta, dividido por 2, que multiplica o valor de a. Então, x vai ser igual a menos da fórmula. Quanto é que vale o b? O b, ele vale menos 8. Então, menos 8, mais ou menos raiz quadrada do delta. O delta é 36. Dividido por 2, que multiplica o valor do a. O a, neste caso, é 1. Bom, de novo, ó, menos vezes menos. Menos vezes menos é mais. Então, x vai ser igual a 8. Mais ou menos raiz quadrada de 36 é 6. Dividido por 2 vezes 1 é 2. Então, tenho o x1, que será 8 mais 6, dividido por 2. 8 mais 6 dá 14. Dividido por 2 dá 7. E eu tenho o x2, que vai ser 8 menos 6, dividido por 2. 8 menos 6 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, quais são as soluções dessa equação? É 1 e 7. Então, tá aí, ó. Equação do segundo grau. Temos duas soluções. E nesse problema aí, essas soluções seriam o valor de 1 e o valor de 7. Pessoal, difícil isso daí? Bom, espero que não. Acredito que com essa aula, a gente finalizando aí a parte de equação de segundo grau, vocês consigam desenvolver as atividades de forma muito tranquila. Até a próxima, pessoal!